Pensa numa empresa que realmente está tentando mudar o mundo nessa questão de energia, de transição de energia, né? Essa empresa é a Tesla e eu sou professor de física e vou tentar explicar para você como que ela realmente mudou o mundo nessa questão energética. Vou explicar para você como que funcionam motores elétricos usando simuladores. Curta esse vídeo aí, eu ajudo teu professor Denis a difundir esse conhecimento, se inscreve, etc. Vamos lá. A Tesla, ó. Olha a empresa, tem um valuation de 764 bi de dólares, ou seja, 764 bilhões de dólares de valor de mercado. E hoje em dia já é a sexta companhia mais valiosa do mundo. Eles nasceram, na verdade, com uma ideia, que é essa aqui, ó, acelerar a transição para energias sustentáveis. Isso aqui é o lema deles. Eles querem acelerar a transição do planeta para energias sustentáveis, que é algo inevitável. Por mais que você brigue, que você chore, que você grite, que você esperneie, daqui a um tempo a gente não vai mais usar combustíveis fósseis. Ou se utilizar, vai utilizar numa quantidade muito pequena. O futuro são energias renováveis e energias sustentáveis. A gente não vai conseguir aguentar nesse planeta sem fazer essa transição. E a Tesla está na ponta disso tudo. E aqui você tem o nosso amigo, que é CEO da SpaceX também, né? Mas da Tesla, que é o nosso amigo Elon Musk. Ele não é o fundador. A gente já vai ver tudo isso. Mas onde que tudo isso começou e com quem isso começou? Tudo isso começou aqui, ó, deixa eu me baixar, aqui em Palo Alto, na Califórnia, que fica lá nos Estados Unidos, na costa oeste americana. E aqui banhado pelo Oceano Pacífico. Fica a cidade de Palo Alto, onde a Tesla começou com esses dois sujeitos aqui, ó, o Martin Eberhard e o Mark Tarpenning. Foram os dois caras que iniciaram essa ideia da Tesla, da transição de energia dos carros elétricos. Os carros da Tesla são carros elétricos. Eles não funcionam com combustível fóssil, tipo gasolina, diesel, etc. Eles funcionam com energia elétrica. Esse é o diferencial deles. Então começou lá no Palo Alto, na Califórnia, com esses dois caras aqui. Uma coisa interessante que eu quero que você veja, olha só. Inovação e beleza, essa é a minha pergunta aqui para você. Isso aqui tem que andar junto, não tem? Olha só, a Tesla não é a primeira companhia que tentou fazer carros elétricos. O Brasil já tentou aqui, ó, com a Itaipu, o Gurgel. Olha que carro feio pra caramba, cara. Isso é um carro muito feio. Ele é um protótipo, na verdade, né? Não dá pra pensar que isso aqui é um carro que alguém iria comprar. O cara que inventou isso aqui deve ter pensado, nossa, vou produzir um carro elétrico, legal pra caramba. Mas a parte estética dele, a beleza, não atrai ninguém a comprar uma coisa dessa aqui, né? Então o Brasil já tentou produzir carros elétricos em grande escala. A General Electric, que é muito maior, também já tentou com o EV1. O primeiro carro elétrico deles, né? Tentou e não deu certo. Veja só, tá acumulando pó aqui. Veja que esses carros aqui não são muito bonitos, né? Eu tô aqui trazendo uma ideia de professor de física que é: não adianta você investir apenas na tecnologia. Você tem que fazer algo que seja rentável, que as pessoas queiram comprar de você. Essa é uma ideia muito importante nos negócios, não é? Então veja que a Tesla não foi a primeira, mas ela foi a primeira, olha só, que conseguiu construir, ó, o Roadster, um primeiro carro elétrico que realmente fosse bonito, que as pessoas quisessem comprar. Isso é uma coisa muito importante, esse é o diferencial da Tesla, fazer algo que fosse vendido no mercado realmente, e tudo isso começou de verdade quando o Elon Musk se tornou o CEO da empresa. O Musk já era milionário naquela época, ó, e ele investiu 7,4 milhões de dólares lá em 2004 na Tesla. Investiu esse dinheiro e falou para os caras lá, para os fundadores da Tesla: olha, a gente vai ter que começar a produzir carros bonitos, que as pessoas queiram comprar, e a gente tem que tentar fazer tudo dentro desse carro aqui. A gente tem que começar a tentar produzir tudo que esse carro precisa. Essa foi a ideia do Musk quando ele virou CEO. Aqui é um primeiro modelo deles, né, que eu falei para você, o Roadster, igual estava ali na outra imagem. Igual eu falei, o Roadster tem tecnologia 100% da Tesla. As baterias, os motores, etc. Esse foi o diferencial deles, não ficar dependendo de outras empresas para fazer partes do veículo. Aqui é uma coisa interessante, ó, só um adendo, que esse Roadster que tá inclinado, ó, tá vendo? Ele tá ali com um bonequinho lá dentro, é um boneco chamado Starman, o Homem das Estrelas. E aqui você tem o símbolo da SpaceX, que é uma empresa também do Elon Musk. O que ele fez com esse carro aqui? Lá em 2018 ele precisava testar um foguete, esse foguete aqui, ó, o Falcon Heavy. E aqui na pontinha do foguete ele colocou esse carro, que estava ali na outra imagem. Colocou esse carro com
o Starman, o Homem das Estrelas, sentado lá com o bração dele e mandou o foguete para Marte. Foi tudo embora para Marte. Ele precisava testar o foguete, precisava testar tudo, resolveu pôr o carro lá dentro e mandou embora. O Starman foi embora. Aqui você tem uma imagem do Starman indo embora da Terra aqui, ó. É uma imagem real da SpaceX. Se você procurar no YouTube, você vai ver a Terra redonda lá no fundo. Ele sentado aqui, ó, com o bração esticado lá, recebendo luz do sol e indo embora para Marte. Interessante pra caramba, né? O legal é aqui, ó. É que tinha uma plaquinha aqui no painel do carro escrito "Feito na Terra pelos Humanos". Isso me lembrou muito aquele livro do Douglas Adams, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso foi bem legal. Então, uma viagem até Marte no Falcon Heavy. Aqui vamos falar de alguns modelos que a SpaceX, não, que a Tesla já fez. Alguns modelos, tá? O modelo S, por exemplo, ó, ele faz 300 km por carga. Então, esse carro aqui é o modelo S, tá aqui o Elon Musk, e ele faz 300 km por carga. Como assim por carga, Denis? É porque o carro elétrico necessita de baterias. Você precisa recarregar a bateria, como se fosse o teu celular. Você recarrega a bateria e o carro consegue andar lá 300 km nesse caso aqui. Onde que ficam as baterias desse carro? A gente vai ver mais pra frente aqui, mas elas ficam nessa parte aqui debaixo do carro. Como as baterias elas são muito pesadas, então você colocando a bateria no fundo do carro, ali no assoalho, você dá uma maior estabilidade para ele. Eu não entendo nada de carro, não tenho nem carteira de motorista, e nem quero ter, mas eu sei um pouco de física sendo professor de física, que é o seguinte: se você pega uma massa muito grande e baixa ela aqui ó, no carro, você acaba baixando o centro de massa do carro. Ou seja, o centro de massa fica concentrado ali perto do assoalho. Isso dá uma maior estabilidade para o carro quando ele vai fazer curva, quando ele vai acelerar. Então esse é o modelo S lá da Tesla. Aqui você tem um outro modelo que é o modelo X, que ele já tem uma autonomia maior. Olha só, ele faz 400 km por carga. Veja que são carros bonitos, né? Igual eu falei, compara lá com o Gurgel e com o EV1 da General Electric. São carros muito feios, né? Aqui você tem um carro que você pensa, nossa, se eu gostasse de carros, talvez eu tivesse um Tesla. É uma coisa muito interessante, né? Então 400 km por carga. E a Tesla cresceu tanto com o Elon Musk que em 2010 eles abriram o IPO. O que é o IPO? Eles começaram a vender ações na Bolsa de Valores. Inclusive, se você quiser comprar uma ação da Tesla, você pode ir lá no teu corretor e comprar. A Tesla tem pedaços dela que você pode ser sócio. Se você acredita nessa ideia da Tesla, né, é uma boa talvez você comprar. Não é uma indicação, mas é uma ideia se você acredita nessa coisa de energia renovável, né? Então eles abriram o IPO em junho de 2010, então virando uma das maiores companhias do mundo. Igual eu falei, não era promessa lá do Gurgel, promessa da EV1. A Tesla realmente faz as coisas, essa é a diferença. As coisas estão acontecendo hoje, não é daqui a 30 anos, daqui a 40 anos igual era no passado. Não, o futuro já está acontecendo, é isso que você tem que entender. Mas o carro tem uma autonomia, lembra que eu falei para você? Então ele vai precisar recarregar de tempos em tempos. Então a Tesla foi muito esperta, ela não inventou apenas esses carros elétricos modernos. Ela começou a pensar, puxa, os carros vão precisar de estações de reabastecimento, que eles chamam de charge stations, que está escrito aí na tela para você. Então é como se fosse um posto de gasolina. Vai ter em várias regiões dos Estados Unidos, na verdade já existe. Você vai lá, para o teu carro, conecta, entre aspas, a mangueira de energia elétrica no teu carro e deixa ele lá carregando. Então o carro anda 300 km, você vai lá, carrega de volta e assim vai indo. Você vai recarregando essas baterias. São baterias recarregáveis, tipo a do teu celular, né? Aqui de perto, ó, você tem essa parada de reabastecimento, pra você dar uma olhada, ó. Parece bastante com um negócio de gasolina, né? Mas na verdade isso aqui é um cano, como se fosse um plugin lá do teu celular que você liga na tomada. Você liga na tomada do carro ali, vai ter um conector e ele vai recarregar todas as baterias. Então o carro não emite fumaça, não faz nada, ele funciona totalmente com energia elétrica, certo? Olha só que interessante. Eu trouxe um mapa aqui que eu achei no site da Tesla mesmo, de todos os pontos que eles já instalaram nos Estados Unidos dessas partes de reabastecimento de carros elétricos. Então veja que eles já estão em quase todos os pontos dos Estados Unidos. Talvez aqui na região de Nevada não tenha alguma coisa assim, ó. Mas veja aqui, ó, na costa leste, na Flórida, no Texas, tem até no México aqui, alguma região ali. Você tem pontos em todos os Estados Unidos. Então, é aquela coisa. Antigamente, o cara construía um carro elétrico, mas, na verdade, onde que eu ia abastecer o meu carro elétrico? Não tinha onde. Então, a Tesla está fazendo esse diferencial. Além de oferecer o carro elétrico, ele também está oferecendo os pontos de reabastecimento do carro elétrico. Isso é coisa impressionante e importante, né? Como que isso está na Europa? Olha só a Europa como tá.
Tá vendo? Ó, de pontos de reabastecimento de carros elétricos. Então os Estados Unidos e a Europa já estão muito adiantados nesse quesito aí. Aqui onde eu vivo, no Paraná, depois me conta aí nos comentários como que tá no teu estado e na tua cidade. A Copel, que é a companhia de eletricidade aqui, também começou a fazer uma rodovia só para carros elétricos. Então você tem pontos de recarga ao longo dessa rodovia. E essa rodovia sai aqui do Oceano Atlântico e vai lá até Foz do Iguaçu, aquela região, cruza o Paranazão inteiro. Você pode dirigir o Paraná inteiro nessa rodovia com o seu carro elétrico e você vai ter pontos de reabastecimento pela Companhia de Eletricidade aqui do Paraná. Me conta aí como que tá isso no teu estado, se tem alguma coisa. Vamos ver como que o Brasil está se desenvolvendo nisso, vai ser interessante. Aqui ó, a rodovia que eu te falei, ó, que eles chamam de Eletrovia, né? Eletrovia Paranaense, que é a BR-277. Então você sai aqui de Paranaguá, na costa do Paraná. O Paraná é bem estranho, né? Parece um porquinho aqui esse formato. Aí você passa aqui por onde eu moro, que é em Curitiba, vai lá para Palmeira, vai viajando a Irati, Prudentópolis, Ibema, Cascavel, Matelândia, até terminar lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Então você cruza o Paraná inteiro com esses pontos de reabastecimento, certo? Para os carros elétricos. Então o Paraná está investindo bastante nisso. Eu quero que você me conte nos comentários como que está aí no teu estado e na tua cidade. Vai ser bem interessante isso. A Tesla construiu uma fábrica, na verdade em vários pontos do mundo está construindo o que eles chamam de Gigafactory, que é uma fábrica que não só constrói os carros elétricos, mas também constrói as baterias e todos os processos, tudo que eles precisam para o carro. Isso é um grande diferencial. Então eles fazem parcerias com outras empresas para construir as baterias também dos carros. Isso é uma coisa muito interessante e essas fábricas eles chamam de Gigafactory. Se eu não me engano, essa imagem que eu peguei no site da Tesla, se eu não me engano, posso estar errado, fica na Alemanha. Na Alemanha eles têm uma fábrica dessa aqui. Nos Estados Unidos também construiu. Veja que em cima aqui ó, da fábrica são todos painéis solares. Então tudo que a fábrica gera de energia vem da luz do sol. Aquela ideia deles de transição energética, né? Então tudo está tentando ser sustentável na Tesla. É uma coisa bem interessante deles dominarem todo o processo de construção do carro elétrico. Acho isso bem interessante. Mas vamos para a parte da física aqui, ó. E os motores elétricos, como é que eles funcionam? Bom, existem diferentes tipos de motores elétricos, então eu vou explicar para você aqui a física básica de um motor elétrico. Depois você vai ter motor de indução, você vai ter motor DC, motor de vários tipos. Eu vou explicar o básico aqui que vai gerar vários tipos de motores. Então veja que o motor, quando você tem lá de um carro de combustão, que é o que tem gasolina, que tem diesel, é aquele motor gigantesco na frente do carro geralmente, né? Se for um Fusca é atrás. Mas o carro elétrico, ó, olha o tamanho do motor dele, tá vendo? Esse é um motor elétrico, ele funciona com energia elétrica que você tem que carregar. Aqui no assoalho, ó, tá vendo aqui? Essa é a região onde ficam as baterias do carro. Então, a bateria que vai fornecer energia para o motor fica aqui. Como é que você recarrega a bateria? De volta, lá naquelas estações que a Tesla construiu, que a Copel está construindo, você recarrega a bateria e assim você consegue fazer o teu carro andar, certo? Qual que é a ideia de um motor elétrico? É basicamente essa, ó, transformar energia elétrica em energia mecânica. Essa é a ideia de um motor elétrico. Só que você não tem motor elétrico só nos carros. Você tem aí no teu liquidificador, no teu secador de cabelo, várias coisas, no teu ventilador, várias coisas têm motores elétricos, certo? A gente está tratando aqui da Tesla porque ela está no topo da cadeia dessa coisa de energia elétrica, certo? De motores elétricos. Vamos mostrar agora aqui uns simuladores para você. Vamos torcer que o computador aqui ajude para a gente poder ir até os simuladores. Vamos lá. Aqui os simuladores, ó, vamos recarregar o nosso simulador, que na verdade é um simulador de motor DC, né? Tá aqui ó, o site, ó, é o Java Lab, você pode acessar aí, dar uma brincada nele. Vamos agora entrar aqui num pouco dos conceitos da física pra gente. Olha só que interessante. O que eu tenho aqui para entender o funcionamento de um motor elétrico? Eu tenho aqui dois ímãs, olha só. Polo sul, que está em azul, polo norte, que está em vermelho. Do outro lado aqui eu tenho outro ímã também. Polo norte que está em vermelho, polo sul que está em azul. Veja que aqui é norte e sul. Norte e sul. Esses polos que estão aqui na ponta, ó, nesse caso o sul aqui e aqui o norte, esqueça. Não se preocupe com eles. Se preocupe apenas com esse norte e com esse sul aqui. Por quê? Porque se você lembrar de algumas aulas de física, você lembra que quando você tem um polo norte de um ímã e o polo sul do outro, você tem um campo magnético ali naquela região. O campo magnético ele sempre sai do norte e entra no sul. Então o campo magnético vai ser essa direção aqui, ó, do norte para o sul. Vamos clicar aqui, ó,
campo magnético. É isso mesmo que está acontecendo, ó. Saindo do norte e chegando no sul, tá vendo? Beleza, isso aqui é a primeira coisa do motor elétrico. Aí o que acontece aqui? Eu tenho uma espira, tá vendo? Pode ser um fio de cobre que eu coloco aqui no meio, tá vendo? Ó? Ele está aqui no meio, ou seja, ele está inserido nesse campo magnético entre esses ímãs aqui, beleza? O que vai acontecer? Olha só, eu vou ligar aqui essa pilha e vai gerar uma corrente elétrica nesse fio aqui. Essa corrente elétrica vai percorrer o fio, vai andar pela espira e vai voltar aqui. É isso que vai acontecer com a corrente elétrica. Olha só, aqui em preto, ó. A corrente vai por um lado e vem pelo outro, tá vendo? Ó? Vai por um lado e vem pelo outro. Essa é a corrente elétrica, certo? Olha que interessante. Tem uma coisa aqui na física que é a seguinte: se eu faço passar corrente elétrica por um fio condutor, por exemplo, esse fio condutor fica no formato de um ímã. É como se você gerasse um campo magnético ao redor desse fio. Então, se eu passo corrente elétrica por essa espira aqui, na verdade eu estou gerando um campo magnético ao redor dela. Esse campo magnético da espira vai interferir, ou seja, ele vai trabalhar junto com o campo magnético desses ímãs que estão aqui fora. E aí eu tenho aqui o campo magnético, já o campo magnético da espira, e aí aparece uma força. Essa força é uma coisa que você lembra da regra da mão esquerda, talvez, certo? Que tá aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Força. Então você tem a corrente elétrica da espira indo para um lado, você tem o campo magnético dos ímãs para o outro, e aí você tem uma força apontando para o outro lado. Então veja que nessa configuração que está aqui, a força que aparece uma força nessa configuração que joga essa parte da espira para baixo. Nessa outra configuração, como a corrente, ó, a preta aqui, está para o outro lado, a força é para cima. Então na espira vai aparecer uma força para baixo e uma força para cima. E o que vai acontecer com essas forças? Vão fazer com que a espira gire. Isso aqui é o funcionamento de um motor elétrico do ponto de vista da física. O que acontece para essa espira sempre ficar girando? Você tem um equipamento que vai fazer com que a corrente elétrica fique oscilando ali. Quando ela vai ficar oscilando, a espira vai sempre estar girando. Girando, girando, girando. E aí você tem um motor elétrico. Se você conectar isso aqui, essa ideia, na roda de um carro, você vai ter sempre as rodas girando. Essa é basicamente a ideia de funcionamento de um motor elétrico, certo? É uma ideia muito interessante disso aqui. Essa é a física de um motor elétrico. Então veja só, quando você tem um motor da Tesla, que é esse aqui, é mais ou menos o mesmo princípio. É um motor de indução que a gente chama. Esse motor tem o quê? Tem o estator, que pelo nome já diz, ele fica parado, ele é estático. Aqui você tem as bobinas, como se fossem as espiras de fio de cobre, enroladas aqui. Essa parte toda aqui fica parada. E aqui você vai ter uns plugins onde vai passar corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica vai ficar oscilando ali dentro. E aqui no meio, essa parte não é externa, ela é colocada aqui nesse meio do estator. É o rotor. O nome já diz, é algo que roda. Tá vendo? E aí as rodas do carro vão estar conectadas nessas pontas aqui. O que vai acontecer? Quando você liga a corrente elétrica alternada aqui dentro, dentro dessa espira, lembra que eu falei que ela vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai fazer com que apareça uma força? Essa força vai fazer com que o rotor gire. Nossa, Denis, é mágico assim? É mágico isso aqui, cara. O rotor vai girar de alguma forma e aí vai fazer com que as rodas do carro girem e aí você ter um motor elétrico. De onde que vem a energia elétrica para essas espiras aqui? Vem das baterias do carro que você carregou lá na Charge Station. Você carrega a bateria, ela fornece uma corrente para isso aqui, para essas espiras, aí você vai gerar um campo magnético ao redor delas, que vai gerar uma força, que vai fazer o rotor girar, que vai girar as rodas do carro. Aqui eu tenho um outro desenho, uma corrente induzida aqui, né? Você coloca a corrente aqui, vai fazer isso aqui girar, vai gerar um campo magnético, tá vendo aqui? Um campo magnético ao redor, e aí você vai ter as forças aqui. Essas forças vão fazer com que o rotor gire e gire as rodas do carro. Isso aqui é interessante pra caramba. Princípios básicos de funcionamento lá da lei de Faraday do eletromagnetismo, né? Denis, mas você falou que o secador de cabelo tem isso aqui, né? De corrente alternada da tomada. Sim, porque assim,
uma coisa interessante você pensar. Vamos pegar essa ideia aqui, ó. As baterias, elas fornecem uma coisa que nós chamamos de corrente contínua. Ela não fica oscilando a corrente. Para que o motor elétrico funcione, você precisa necessariamente de uma corrente alternada. Mas, Denis, como assim? Então você vai precisar no carro elétrico disso aqui, ó, de um inversor, um inverter, um inversor. Que é o quê? Ele vai pegar a corrente contínua da bateria e vai transformar em corrente alternada para depois jogar aqui no motor que a gente acabou de ver. Quando você tem lá o teu secador de cabelo, você não precisa ter esse inversor. Por quê? Porque quando você está conectado na tomada da tua casa, a corrente já é alternada, ela já fica oscilando. Porém, quando sai de uma bateria ou de uma pilha, a corrente não é oscilante, ela não é alternada, ela é uma corrente contínua. Então você vai precisar desse inverter, desse inversor, para transformar em corrente alternada e jogar para o motor. Fazer lá todo o processo de criar um campo magnético e girar a roda do carro. Interessante, né? Então, basicamente, no carro elétrico, você tem as baterias, que geram corrente contínua, tem um inversor que vai pegar essa corrente contínua e transformar em corrente alternada e jogar para o motor. E essas baterias são as baterias que estão lá no assoalho do carro que você recarrega. Interessante pra caramba nisso, né? E as baterias, Denis? Fala das baterias aí. Segundo o Elon Musk, segundo a Tesla, as baterias duram mais ou menos 800 mil quilômetros até você precisar trocar de bateria. É como se o teu celular pudesse funcionar todo esse tempo até você precisar trocar a bateria dele. Então, a vida útil estimada das baterias dos carros da Tesla que eu tô falando, duram mais ou menos 800 mil quilômetros. Então o carro vai poder andar 800 mil quilômetros até as baterias começarem a arriar e você precisar trocar as baterias. As baterias são extremamente caras, mas dura bastante tempo, né? 800 mil quilômetros é quilômetro pra caramba que você vai precisar usar disso daí. E uma coisa que tem impacto na sociedade e no meio ambiente é a reciclagem dessas baterias. Porque assim, beleza, a gente produziu o carro elétrico, ele não usa fonte fóssil de combustível, né? E beleza, tá limpo, beleza, tal, mas e as baterias? Quando é que a gente joga fora isso aí? Então a Tesla trabalha para recuperar essas baterias. Você andou lá 800 mil quilômetros com o teu carro, a bateria arriou, você vai lá numa fábrica da Tesla ou manda para eles vão recauchutar essa bateria, vão tirar todos os elementos que tem lá dentro, vão tentar reutilizar o máximo que eles podem para que eles não tenham que ficar jogando baterias e produtos químicos na natureza. Então a Tesla, se você pesquisar no site deles, eles têm um processo de reutilização das baterias. Então eles também trabalham nisso tudo. Conforme os caras lá, os fundadores e o Elon Musk falam, a ideia deles é transformar numa energia fazer a transição para energias sustentáveis. Então eles também têm que se preocupar com essa parte da reciclagem das baterias. Não é só o carro elétrico, tem que também trabalhar com isso. Isso é uma coisa bem interessante, né? Aqui eu peguei, ó, uma coisa bem interessante. Ó, o top 10 dos países com mais carros elétricos, né, que eles chamam de EV, Electric Vehicle, pela população. Ó. Então, o número de carros elétricos, de veículos elétricos, por 1.000 pessoas em 2020 em cada país. Então, esse gráfico se lê assim. Pega 1.000 pessoas do país, quantas dessas pessoas têm carros elétricos? Mais ou menos essa conta, tá? Então, de 1.000 pessoas, ó, os países que estão liderando aqui, ó, Noruega, seriam 81 pessoas para cada 1.000 que já têm carros elétricos, das pessoas que têm carros, né? Aqui você tá na Islândia, né? Iceland, 36,8. Ó, aqui você tem... Veja que são todos países da Europa aqui, né? Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Mas veja a discrepância, ó, entre os países lá que eram da antiga Escandinávia e tal, para os outros países aqui, ó. Veja que é muito. Então eles estão investindo muito nesse ramo de veículos elétricos. Isso é uma coisa bem interessante, né? Para você pensar que a gente já está vivendo o futuro. A gente não está... o futuro vai acontecer daqui 20 anos. A gente já está vivendo essa transição energética e é bom você estar ligado nisso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, essa aula de física para você. O que eu peguei aqui também, ó? As maiores companhias de carro por market valuation. Só para você perceber uma coisa. Olha quem é a primeira empresa hoje em dia. Das maiores companhias, comparando entre o valuation delas, os valores estimados. Qual é a maior companhia hoje em dia? É uma companhia de carros elétricos, que é a Tesla. A Tesla é a maior companhia de carros do mundo se você comparar do market valuation dela.
Ela ganha da Toyota, ganha da Volkswagen, ganha da Honda, Ferrari, Mercedes, BMW, GM, SAIC Motor, BYD da China. Veja que essas todas as companhias aqui de baixo trabalham com combustíveis fósseis, com gasolina, com diesel, etc, etanol. Etanol é uma energia limpa, né? Mas veja que a Tesla, que são carros elétricos, já lidera o mercado. Então, se você não percebeu ainda que os países todos estão investindo, que a maior companhia do mundo em valuation já é uma companhia de carros elétricos, você está perdendo o bonde da história em começar a pensar seriamente sobre essa questão de transição energética e para onde que o mundo está indo. Isso aqui não é do que vai acontecer daqui 15 anos. Isso já está acontecendo. A Tesla já é a maior companhia do mundo nessa comparação aqui. Pensa nisso. E os outros países? Olha só, o Reino Unido tem uma proposta, já é lei na verdade, que até 2030, aproximadamente, 100% dos carros têm que ser elétricos. Estados Unidos, até 2035. Germany, Alemanha, até 2035. Então não é daqui 40 anos, é daqui 10, 15 anos. Os carros de combustível fóssil vão sumir do mercado. Você tem que pensar sobre isso. Se você é uma pessoa que está pensando, que ramo do trabalho eu vou seguir, talvez esse seja um ramo que está em crescimento, cara. Pensa nisso, pensa nisso. E aqui em Curitiba, minha bela e querida Curitiba, com a nossa capivara do Barigui, o nosso super-herói curitibano, o Oil Man, que é um cara que sai todos os dias no frio de Curitiba de 0 graus, besuntado de óleo, pedalando a sua bicicleta. Mas todas as vezes que eu vi ele na vida, ele estava empurrando, ele nunca estava pedalando. Como que está em Curitiba, aqui onde eu vivo? A cidade também está investindo no nosso querido Inter 2, um ônibus que passa aqui pela cidade, em veículos elétricos. Então aqui uma estação tubo, né? Que aqui os ônibus param em estações tubo, é tudo integrado. Os veículos elétricos. E Curitiba tem uma proposta também, igual os países. Hoje em dia, 4% dos ônibus de Curitiba são totalmente elétricos. Até 2030, 33% serão. E até 2050, 100% dos ônibus elétricos. A Volvo trabalha muito aqui nos ônibus de Curitiba. E a ideia que nós temos hoje em dia aqui na cidade onde eu moro a implantação de ônibus elétricos é base do Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba, que tem como âncora os projetos de evolução do transporte curitibano, do Inter 2, que é o ônibus e leste-oeste, com financiamentos externos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, o de New Development Bank, NDB, respectivamente. Por que eu trouxe aqui da minha cidade? Porque eu quero que você me conte como que tá essa ideia de carros, de ônibus elétricos aí na tua cidade, no teu estado. Cara, vamos fazer um mapa do Brasil aí, como que tá essa ideia? Me conta aí, vamos conversar sobre isso, me diz aí nos comentários. Espero que você tenha gostado dessa aula de física aqui, que tenta trazer um assunto mais a fundo e não só uma aula básica de física. Então é isso, muito obrigado e tchau.